Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer aqui a participação e presença de todos que nos ouvem, que estão acompanhando com a gente hoje mais uma edição do webinário realizado pelo IPEA. A edição de hoje é sobre, a gente vai tratar sobre enfrentamento da Covid-19, Estado, ciência e informação em políticas públicas. E aí a gente vai tratar alguns pontos que são importantes, eu vou ressaltar alguns deles aqui antes da gente começar e depois apresento os nossos palestrantes. Hoje a gente tem uma turma grande hoje aqui e animada que vai discutir com a gente uma série de questões. Então, para começar, é importante a gente ressaltar, assim, desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, a organização de instâncias formais de gestão e de assessoramento governamental, a ação de comitês científicos e a divulgação de dados abertos foram estratégias muito frequentes no nível subnacional. A gente conseguiu observar, a partir dos estudos que vão ser discutidos hoje, que tem uma elevada heterogeneidade na composição desses arranjos. Isso se deu, grande parte, como consequência de uma ausência da coordenação federativa por parte do governo federal. Então, o que a gente conseguiu observar aqui é que a maior parte das unidades da federação criou mecanismos para incorporar evidências nas políticas de enfrentamento, enquanto outras tiveram algumas dificuldades substantivas para realizar esse processo. Em relação às capitais, a gente percebeu que políticas de dados abertos sobre o tema, sobre a pandemia, sobre informações ligadas à Covid-19, demonstraram um desempenho heterogêneo também no que diz respeito a formas de inteligibilidade, operacionalidade e interatividade em relação às informações no processo de publicação desses dados. Esses são alguns dos aspectos que vão ser retratados hoje no nosso webinário. A gente vai ter uma dinâmica aqui hoje, como são muitos autores e palestrantes, a gente vai ter uma dinâmica dividida em 3 blocos. Eu vou chamar os autores responsáveis por cada um desses blocos, em que a gente vai apresentar para cada um deles um estudo específico que foi divulgado no âmbito do IPEA ou que está em vias de ser divulgado. A gente, como dinâmica geral, para organizar aqui um pouco a nossa discussão e o nosso debate, pede que todos aqueles que tiverem questões e dúvidas possam inserir já e escrever ao longo de todo o momento em que a gente estiver aqui fazendo a discussão e a apresentação dos autores, já podem inserir as suas perguntas no bate-papo aqui e a gente, no final, vai compilar algumas delas, se a gente não conseguir responder a todas, para que os autores e autoras aqui possam responder a essas questões. Então, eu vou, para começar aqui a nossa discussão de hoje, mais uma vez agradecendo aqui o nosso time de peso que vai fazer as discussões hoje, vou chamar para o primeiro bloco Igor Fonseca e o Sivaldo da Silva, para discutir o estudo, que foi uma nota técnica que está publicada no site do IPEA, vocês podem ter acesso, a gente também vai divulgar aqui no bate-papo o link para todos esses estudos, uma nota técnica chamada Transparência e Dados Abertos sobre Covid-19 nas capitais brasileiras, características e diagnóstico. Então, Igor e Sivaldo, a palavra está com vocês, eu vou fazer aquele papel chato de coordenar aqui os 15 minutinhos que vocês têm para falar, então, quando a gente estiver chegando perto do final do tempo, eu vou sinalizar para vocês aqui de alguma forma. Gente, obrigada. E aí, fechando isso, eu passo para os nossos próximos palestrantes, mas já queria mais uma vez agradecer a organização da Ascom, também do IPEC, organiza aqui para a gente todo o seminário, e também os nossos demais palestrantes. É isso, gente. Obrigada. Sivaldo e Igor, fiquem à vontade para compartilhar aí a apresentação de vocês. Ok, gente, boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Vai. Perfeito, pessoal? Bom, boa tarde a todos e a todas. O que a gente vai apresentar aqui para vocês, esse primeiro estudo, né, que fez parte desse conjunto de estudos que vai ser apresentado hoje, foi uma nota técnica que já está publicada em formato preliminar no site do IPEA, depois a gente coloca o link, intitulada Transparência e Dados Abertos sobre Covid-19 nas capitais brasileiras, características e diagnósticos. Né? Os autores são o Sivaldo Pereira da Silva, que é professor da UNB, que está aqui com a gente, que vai dividir essa apresentação comigo, e eu, que sou técnico do IPEA da DIEST, da Diretoria de Estado, Instituições e Democracia. Só uma breve contextualização, né? O que são esses dados abertos? Né? Os dados abertos são quando os governos, sejam eles municipais, estaduais, federais, eles disponibilizam conjuntos de dados, bases de dados estruturadas e digitais, né? Disponibilizam isso online, seguindo princípios de abertura e transparência, né? Ou seja, são aqueles dados sobre quaisquer temas, né? São vários temas, e que eles disponibilizam fomentando ali
o uso e o reutilizo e a redistribuição de tais dados, né? Ou seja, com a disponibilização daqueles dados, os cidadãos, e aí a gente vai ver jornalistas de dados, programadores, empresas, organizações civis, pesquisadores, enfim, eles podem utilizar, consumir aqueles dados e utilizar aqueles dados para os fins que eles mesmos querem, né? Ou seja, é um processo de transparência ativa a disponibilização de dados abertos, quando o Estado ativamente disponibiliza dados sem que seja demandado explicitamente pelo cidadão, né? O princípio dessa política de dados abertos ele está previsto no Brasil, né, na Lei de Acesso à Informação, e tem um decreto específico para isso, que é a política de dados abertos do Poder Executivo Federal, né? E tem várias normativas aí nos 3 níveis de governo, né? Isso é uma coisa que já tem sido. Então, assim, por exemplo, o Decreto Federal de 2016, a LAI de 2011, então, esse princípio da transparência ativa por meio de publicação de dados abertos, ele já é uma coisa que tem crescido aí, pelo menos na última década, nas últimas 2 décadas, e por si só já é importante, mas em períodos emergenciais, como no caso, por exemplo, da pandemia de Covid-19, se torna ainda mais imprescindível e urgente, né? Ou seja, por quê? Porque esses dados eles garantem, né, ou eles possibilitam um maior controle sobre o uso de recursos e bens públicos, né, evitando ou pelo menos diminuindo desvios e mau uso, né? Ou seja, você tem ali uma possibilidade, como você em emergências sanitárias, você muitas vezes tem decretos que facilitam o uso de recursos públicos, a ação de governos, isso pode também facilitar o mau uso desse recurso. Ou seja, então você precisa ter um controle mais ativo e tempestivo desses decretos emergenciais, de como esses recursos, serviços, informações estão sendo disponibilizadas, né? Ao mesmo tempo, essa maior circulação de informações, ela é capaz de ampliar o conhecimento sobre o problema, sobre as alternativas para solucionar e mitigar efeitos adversos, ou seja, o próprio conhecimento sobre a pandemia, sobre número de infectados, sobre leitos de UTI, sobre como que está, ou seja, você permite um conhecimento mais amplo de uma situação emergencial e que as informações mudam muito rápido. Então, é outro elemento muito importante. E, por fim, ele permite, ou pelo menos tenderia a permitir, ou seja, se todos aqui disponibilizassem dados de forma conjunta, permitiria uma maior articulação, inovação e cooperação entre os diversos entes, seja governamental, seja da sociedade civil, envolvidos no combate à pandemia, né? Então, a partir desse princípio de dados abertos, o que a gente fez nessa nota técnica foi analisar a performance das prefeituras das 26 capitais brasileiras a respeito das suas políticas de dados abertos, da sua disponibilização de dados, né? Observando a existência de indicadores e de boas práticas. A gente fez entre 3 e 18 de maio desse ano, né? Então é um recorte temporal reduzido, que obviamente precisa ser atualizado periodicamente, uma análise exploratória, seja qualitativa quanto quantitativa, sobre a presença ou ausência das informações e bases de dados relativas à Covid-19 nos sites das prefeituras das capitais, né? Então, a partir disso, ou seja, o que guiou a nossa análise, né? Ou seja, a gente foi no site das prefeituras, analisando ali as informações, o website, as chamadas, os banners, os portais da transparência, os portais de dados abertos das capitais, para ver se os dados estavam sendo efetivamente disponibilizados e se eles eram inteligíveis, ou seja, se aqueles dados eles eram compreensíveis e acessíveis para o usuário, né? Ou seja, não adianta disponibilizar o dado, ele precisa ser disponibilizado de forma que o usuário consiga entender o que está sendo disponibilizado para que ele possa usar. E aí, por que ele possa usar é a operacionalidade. Os recursos eles precisam ser funcionais, sem barreiras, constrangimentos ou custo técnicos, os formatos dos dados abertos, se eles são proprietários ou não, ou seja, o ideal é que sejam dados abertos de formato livre para que o usuário possa manipular e manusear sem nenhum tipo de problema. E, por fim, se esses dados são ou não interativos, ou seja, se existe, ao disponibilizar o dado, se a prefeitura, se o ente governamental, ele dialoga com aquele cidadão sobre aquelas bases de dados, ou seja, se existe um diálogo em torno da disponibilização daquelas bases, que o cidadão possa se comunicar com o governo naquele ambiente, né? Então, já indo para os nossos resultados, né? Quando a gente for analisar os portais das 26 capitais, a gente viu que
praticamente em todos os portais, né, ou seja, das prefeituras, apenas 3 prefeituras não disponibilizavam algum tipo de chamada para informações sobre Covid-19. Ou seja, quando você entrava lá no site, procurava se existia informações sobre Covid, geralmente tinha ali um link, tinha ali uma chamada, um banner, para te direcionar para dados e informações sobre Covid, né, em 23 das 26 capitais. Só que aí já começa um problema, né? Ou seja, o ideal é que os dados sejam disponibilizados em diversos formatos, livres, e porque a depender do uso que o cidadão quer fazer daquele dado, ele precisa estar em um formato, em CSV, uma planilha em CSV, uma planilha em XML, por exemplo, ou formatos de mapas que permitem outras formas de análise desses dados, né? Então, quanto mais formatos a, a prefeitura disponibilizar, mas a usabilidade desses dados é garantida, né? E assim, cerca de 65% das cidades disponibilizaram esses dados estruturados em apenas um ou dois formatos, geralmente XLS, né, que é do Excel, que é proprietário da Microsoft, e o CSV, que é a forma mais simples e limpa de disponibilizar o dado, né? Então, vários outros formatos mais complexos, é difícil, as prefeituras normalmente não disponibilizam. Somente Campo Grande e Rio Branco publicaram em mais de 3 formatos as suas bases de dados, né? Uma coisa interessante, que é um resultado ali intermediário, quando você disponibiliza um dado, é importante que o usuário saiba do que. Não adianta disponibilizar uma planilha, ele precisa ter informações, uma rotulagem, se aquela planilha você tem uma informação sobre os dados que contém ali dentro, um dicionário de dados, um manual que explique as variáveis, ou seja, um guia para que o usuário consiga compreender aquela base de dados, né? Então, a gente identificou que mais de 65% das prefeituras trazem algum tipo de mecanismo que possibilita. Desculpa. Dos dados, né? Os dados estão aqui. Tá. Cerca de 77. Onde é que tá? Tá. Tá. Pouco mais da metade das prefeituras possuem esse dicionário de dados e esses manuais, né? Ou seja, você tem um limite intermediário. Ao mesmo tempo que você tem metade já disponibilizando essas informações sobre os dados, 40% das prefeituras publicam dados sem informações sobre seu detalhamento, o que pode dificultar, né, a inteligibilidade, o acesso àquela informação. Uma outra informação aqui que eu esqueci de falar, que também é importante, quando uma prefeitura disponibiliza uma base de dados, antes de você clicar e baixar aquela base inteira, que pode ser uma base grande, é interessante que o usuário visualize, tenha uma visualização prévia desses dados publicados. E aí também mais de 65% antes de baixar aquela base, você consegue ter uma visualização prévia, mas tem ali algumas, 35% das prefeituras que não fazem isso. Você só tem acesso ao que está dentro da base se você baixar a base no seu computador, no seu dispositivo, né? E outra coisa muito importante é a atualização dos dados, sobretudo numa emergência, numa pandemia, é importante que aquele dado seja permanentemente atualizado, né? Quanto a gente identificou que boa parte atualiza isso tempestivamente, muitas vezes no mesmo dia eles já atualizam os dados, colocam informação de quando aquele dado foi atualizado. Apenas 2 capitais tiveram média de atualização superior a 3 dias, né? O São Paulo e Goiânia. Mas um dado também muito complicado é que 30% das prefeituras não informam a data de atualização dos dados. Então, ele acessa o dado e não sabe exatamente, por exemplo, casos de Covid, de eleitos de UTI, ele não sabe exatamente quando que aquele dado foi atualizado ou não, né? Isso já é um problema. Então, quando a gente olha ali no hot site, uma coisa importante, que é muito comum no site das prefeituras, você entra e tem ali um painel gráfico com dados gerais sobre pandemia, gráficos, tabelas sobre casos, vacinados, etc. Então, e a maioria, sim, ali tinha nos seus portais, nos seus websites, uma chamada específica com algum painel gráfico. Apenas 6 prefeituras, né, não possuíam esses painéis gerais. E aí, quando a gente olha esse conjunto desses critérios, digamos assim, que a gente mensurou, analisou de forma quantitativa e qualitativa, a gente vê que um pequeno grupo de 5 prefeituras, ou seja, Manaus, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e Salvador,
eles possuem uma combinação de bom desempenho na maioria desses indicadores, né? Ou seja, mostrando ali um avanço aí na política de dados abertos e na disponibilização de dados. No outro extremo, 3 capitais apresentam as maiores ausências dos indicadores, uma, uma performance menor, né? Boa Vista, Fortaleza e São Luís, sendo que São Luís, a gente no período analisado, a gente não conseguiu encontrar nem uma base de dados disponibilizada, de dados estruturados disponibilizada, né? E aqui a gente tem a análise geral, né? Ou seja, de acordo com a capital, a que tipo de arquivo, né? A legenda é aquilo, quantos formatos de arquivos são publicados em cada capital, painel gráfico geral, ou seja, se existe ou não, quando você entra no website da prefeitura, um painel gráfico com dados sobre Covid, se nos dados abertos que estão ali você consegue uma pré-visualização gráfica antes de baixar o arquivo, se os dados disponibilizados pelas capitais permitem ou não essa pré-visualização, se elas têm aqueles dicionários de dados, ou seja, aquela forma de rotulagem, a leitura de variáveis para ajudar o usuário a ler aquela tabela, aquele dado, e também a periodicidade de um tempo ali entre a atualização de arquivos informados, né? Ou seja, um T é no mesmo dia ou no dia anterior, 2 T's é um tempo mediano entre 3 e 6 dias, e o tempo longo, uma semana ou mais, né? Então a gente chega e vê ali as 5 capitais marcadas, Manaus, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e Salvador, com um destaque positivo nesse índice, né? Agora eu passo para terminar para o Sivaldo, para ele falar a partir da abrangência temática. Vai lá, Sivaldo. Olá, olá. Obrigado, Igor. Muito obrigado pelo convite, participar desse webinar. Acho que são temas importantes, né? Trabalhar a questão do Estado, informação, ciência, né? E de como isso lida com a pandemia, numa assinata específica. Bom, o Igor já passou por todas as questões, vou então entrar nas questões específicas, né? A gente avaliou também outros elementos, por exemplo, a abrangência temática. Então, quando a gente publica dados sobre pandemia, né? Há várias dimensões dos dados, né? Então, há dados que envolvem, por exemplo, questões de transparência fiscal, finanças, questões de serviço, né, atendimentos, indicadores de registro, no caso do fenômeno, né? No caso especificamente da Covid. Então, o ideal é que haja uma abrangência, uma diversidade de conteúdos publicados para que você possa fazer diversos usos, né? Que possa fazer cruzamentos e possa dar extrair conhecimento. Então, a gente percebeu, por exemplo, que há uma ênfase muito grande na publicação de dados financeiros, né? Naturalmente, isso vem de obrigação legal também, né? Obrigação, digamos, por lei, mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, você encontra, por exemplo, muitos dados sobre a ocorrência da pandemia em si, né? Apenas ali, cerca de 92% das prefeituras publicaram dados abertos com esse foco de transparência e apenas 8 capitais, 30% ali, apresentaram dados abertos com mais de uma área para ele de finanças, ou seja, finanças, uma área e outra área, certo? Igor, próximo slide. Então, isso... próximo slide. Acho que no próximo slide temos gráficos aqui, né? Aí, isso. Aqui a gente tem uma proporção. Então, o ideal, na verdade, é que essa abrangência ela seja mais equilibrada, certo? Embora, naturalmente, digamos, a parte financeira é importante, porque ela vem de uma exigência legal, uma exigência de normas de lei, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar ali que tem indicadores e serviços que também são dados importantes para você pensar na pandemia, no contexto de pandemia. Próximo. Está com pouco tempo, já está com uns 2 minutinhos só. A interação com as curadorias de dados, né? Então, um elemento importante é a questão da interação dos dados, né? Então, primeiro, a gente percebeu que há casos raríssimos, né? Recife é um caso bem raro, onde você tem, por exemplo, espaços que são públicos sobre os dados. A gente tem que entender hoje que os dados eles não são apenas informação solta no ar. É informação que vira debate, informação que ser objeto de conversação, de interação. Então, a gente tem que pensar dados abertos hoje na política de governo aberto, onde o dado ele é objeto de conversação. Então, você tem que disponibilizar também recursos para que você possa indagar, perguntar sobre o dado, que você possa entender o dado, utilizar o dado. Então, percebeu, por exemplo, e uma coisa importante é pensar que o Estado, né, o gestor, é curador dos dados, né? Ele faz a curadoria dos dados, ele não é, na verdade, dono dos dados, ele não é aquele que apenas guarda, ele faz a curadoria. Então, o que a gente percebeu é que há uma presença rara e frágil desse elemento da curadoria, né? Então, primeiro, o gestor, né, o curador dos dados, não está preocupado com a dimensão interativa dos dados, na prática, isso é bem generalizado.
E o próprio usuário também não tem se apoderado desses espaços, né? Então, um caso raro lá de Recife que tem um espaço de discussão, mas poucos usuários de fato utilizam, né? Então, isso mostra também que é um movimento importante. Nós precisamos aumentar essa ideia de que o dado precisa ser objeto de debate, né? Que o Estado precisa criar mais canais de interação e, ao mesmo tempo, a gente precisa fomentar que o usuário se apodere desse canal discursivo que você possa extrair conhecimento, produtos e elementos, serviços a partir desses dados abertos. Próximo, Igor. Já temos já poucos minutos aí, né? Então, para finalizar, falar das recomendações, certo? Nossa, da pesquisa. Primeiro, então, há pouca diversidade dos formatos publicados. Então, a maioria dos formatos é basicamente XML, XLS, da Microsoft, né? E CSV, que é o básico mesmo, mas haver necessidade de haver mais dados publicados em mais formatos, como o Igor falou, para que a gente possa criar mais possibilidade de apropriação. Então, esse é um elemento importante para se pensar em termos de melhoria, ou seja, publicar os mesmos dados com diversos formatos para que haja diferentes formas de apropriação. A questão da inteligibilidade dos arquivos é muitas vezes comprometida, e principalmente por causa da ausência de dicionário de dados. Embora haja um percentual bom de leituras que colocam um dicionário de dados, muitas vezes não tem. Então, às vezes você entra lá e você não sabe, por exemplo, do que está a coluna. Então, aquele dado ele é inutilizado se o usuário não sabe do que se trata. Então, você precisa ter necessariamente, obrigatoriamente, 100% dos arquivos precisam ter dicionário de dados. Então, outra recomendação importante para que os dados sejam inteligíveis. Próximo slide. Acho que voltou um pouco, né? Esse é o anterior? Acho que volta lá. Só um minutinho só para eu voltar aqui nos slides. Posso pegar aqui também? Assim. Isso. Essa parte aí, né? Isso aqui. Uma questão também que envolve a questão da inteligibilidade é você conseguir visualizar os dados, né? Como o Igor falou. Então, o elemento que ele é um elemento que ele é importante para você facilitar o acesso e o entendimento dos dados. Então, também é recomendável que todas as datasets tenham algum tipo de visualização gráfica. Ou seja, isso não pode ser, se tiver só a parte gráfica de visualização colocada, não é dado aberto, certo? Mas a questão é que o dado aberto, o dado estruturado, precisa ter uma ferramenta que você possa visualizá-lo para você poder entender se você quer ou não utilizar aquele dado. Então, muitas vezes, o programador, o jornalista de dado, ele passa muito tempo tentando encontrar o dado que ele quer para uma pesquisa, para uma matéria, ou para um tipo de software, e isso dificulta quando ele não consegue visualizar isso previamente. Então, é importante pensar nesse elemento que aumenta muito a usabilidade. O estudo demonstrou também que a abertura de dados pelas prefeituras já falei dessa parte já, está muito focada em questões financeiras, então já falei sobre isso. Importante também que haja mais diversidade de formatos de temáticas, né? Então pensar em equilibrar mais e pensar que toda a dimensão do dado é importante, não apenas a financeira. Ela é importantíssima, mas toda a dimensão possível do dado é importante ser publicada. Próximo slide. A interatividade é um elemento pouco desenvolvido, né, na curadoria dos dados, então nós precisamos, então, um elemento importante pensar que os dados são canais e objetos de comunicação. Então é importante que o curador se incorpore isso. Isso significa também você pensar em estrutura. Então, quando o dado ele vira objeto de comunicação, significa que você tem que ter uma equipe preparada para responder perguntas sobre os dados, atender o usuário. Então, são elementos importantes que ainda não faz parte da cultura dos dados abertos no Brasil, em linhas gerais, e também isso naturalmente também se repercute especificamente no caso das abertas sobre Covid nas prefeituras. É isso. É isso. Lá a gente tem a coleção completa dos dados, né? Então acho que isso mostra bastante que a gente tem alguns avanços, mas nós temos também algumas limitações em relação à publicação de dados abertos pelas prefeituras sobre Covid hoje. Obrigado. Ótimo, obrigada, Igor, obrigada, Sivaldo. Gente, falha minha, eu não apresentei adequadamente aqui com as devidas titulações, então, Igor, só para deixar claro aqui, pertence à carreira de técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e hoje é pesquisador na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, Instituições e Democracia. E Sivaldo é professor da Faculdade de Comunicação e da pós-graduação em Comunicação também da UNB. Bom, então eu vou agora para o nosso segundo bloco convidar Rodrigo Fracalossi, que também pertence à carreira de técnico de planejamento e pesquisa aqui do IPEA, e hoje é pesquisador na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais, a DINT, e vai apresentar para a gente os resultados do estudo, o uso de evidências no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil, ciência e pseudociência nas políticas dos governos estaduais. Rodrigo. Janine, se não tiver problema, ontem eu, a Natália e o Pedro combinamos de inverter as apresentações. Sem problema.
Tá, porque o Então, Pedro tem assim, uma parte, eu acho, mais teórica que ficaria melhor. maravilha. Então vamos fazer o contrário, gente. Então agora, né, Rodrigo fica por último, né, Essa Rodrigo? E agora apresentadoria. então deixa eu apresentar aqui adequadamente. Então vamos com Pedro Palotti e Natália Massaco Koga. Os dois pertencem à carreira de especialista em políticas públicas de gestão governamental e são pesquisadores na DIEST, mesma diretoria aqui do Igor, da qual eu também faço parte. E vão apresentar para a gente os resultados do estudo, então, mobilização da academia em instâncias colegiadas durante a crise de Covid-19, mapeamento das experiências nos estados brasileiros. Pedro e Natália, então, com vocês, e aí na sequência a gente vem com o Rodrigo. Vou começar a marcar o tempo de vocês daqui a pouco e aviso também aqui pelo chat quando estiver ficando perto do final. Obrigada, Janine. Pedro, acho que vai compartilhar. Agradeço a inversão da ordem, porque acho que de fato vai otimizar aí a nossa conversa. Tem uma apresentaçãozinha aí. Então, como a gente estava tratando, né, é interessante aí que Sivaldo terminou com a discussão da interação, e de fato o nosso foco aí para essa nota técnica foi olhar essas instâncias colegiadas onde havia ou começou a haver essa interação entre a gestão e a academia no caso dos estados brasileiros. A gente produziu essa nota técnica junto com Pedro, com Bruno Gontijo, Maricilene Nascimento, Pedro liderando aí, né, Pedro, o debate junto com a articulação também da discussão de federalismo. Acho que a gente pode passar para a próxima, por favor, Pedro. E este debate para nós assim foi muito interessante porque a gente está dedicado a fazer uma discussão sobre o estudo ali do que informa as políticas públicas no governo federal e também fazer um diálogo com essa literatura recente aí das políticas públicas baseadas em evidências, e aí vários colegas fazem parte, Janine também faz parte, Rodrigo também, todos aí também, Sivaldo e Igor já colaboraram com uma outra publicação que a gente está lançando no ano que vem. Mas a pergunta principal das nossas discussões era que lugar, que papel as evidências científicas, o conhecimento científico tem exercido dentro da produção das políticas públicas brasileiras. E aí o contexto Covid-19 veio ali para trazer toda a complexidade desse debate, né? E aí a gente achou bastante oportuno olhar esse contexto a partir ali das lentes teóricas que a gente vinha já mobilizando. E essa discussão não é recente, na verdade já tem 7, 8 décadas aí, tem muito acúmulo, né, também de produção em torno desse debate do lugar das evidências, e os trabalhos empíricos, na realidade, vêm demonstrando que há um baixo uso instrumental de evidências pelos governos, e aí governos não só aqui no Brasil, mas em diferentes países, como Canadá, Estados Unidos, Austrália, República Tcheca, e que esse uso instrumental, no sentido de ter um problema público e buscar as melhores evidências para influenciar diretamente ali a tomada de decisão, então é de fato pouco usual aí nesses diferentes contextos de governo. E a próxima pergunta vem, então, o porquê? Por que os governos usam pouco as evidências científicas? E uma teoria aí bastante proeminente no campo é essa teoria das duas comunidades, que fala que parte da explicação vem do fato de que a academia e a gestão, elas trabalham em lógicas, tempos, linguagens, incentivos distintos. Então, a academia, que é o lado da produção, enquanto ela se baseia aí na provisoriedade do conhecimento, no tempo do acúmulo do conhecimento, o lado da demanda da gestão procura a certeza e a agilidade na resposta decisória. A academia, enquanto se calca aí na racionalidade, a gestão está sempre em busca de alcançar a legitimidade das suas decisões, né? E avançando aí nesse debate, acho que a gente pode passar, Pedro, vem a questão do, então, como é que a gente aproxima essas duas comunidades? E essa figura do knowledge broker, do intermediário do conhecimento, acaba que é uma forma aí de que a literatura vem explorando para fazer essa aproximação entre a gestão, entre a técnica e a política, entre a gestão e a academia. E esses knowledge brokers aí são entendidos não só como indivíduos, pessoas, mas também como organizações, arranjos, instrumentos de políticas públicas que têm essa função ali de mobilizar o conhecimento e criar conexões.
Então, a gente achou ali que seria o caso aí dos comitês de assessoramento e os comitês científicos, uma boa oportunidade para a gente explorar como é que, eventualmente, eles estariam exercendo essa função. E aí a gente fala em potenciais papéis que esses knowledge brokers podem exercer. Potenciais porque não necessariamente a constituição de um comitê de assessoramento ou científico vai exercer essa função. Mas nessa linha de buscar formas para a aproximação das duas comunidades, esses poderiam ser atores que facilitariam essas atividades, como, por exemplo, identificar e localizar o conhecimento, transmitir, redistribuir, disseminar o conhecimento, traduzir e até mesmo criar linguagens comuns entre esses dois campos, rescalar, transformar e até mesmo produzir conhecimento próprio, knowledge broker ali, o conhecimento dos próprios brokers. E essas instâncias, elas acabam que, por exercer todas essas funções técnicas, elas também podem exercer funções políticas, como, por exemplo, a construção de confiança entre as duas comunidades e a produção de legitimidade decisória. Acho que é importante destacar aqui, então, que eles podem, né, exercer todas essas funções, mas elas também podem ser locos de desvios e de riscos de cooptação, e até mesmo de uso, né? Eu acho bacana que acho que o Rodrigo vai explorar bastante isso, como a utilização da pseudociência dentro dessas instâncias. Então, a gente não está colocando aqui como um modelo prescritivo, mas estamos buscando problematizar quando acontece essa interface entre a gestão e a técnica, todos os tipos de ações, atividades e dinâmicas que acontecem. Mas, de todo modo, acho que numa visão mais abrangente, o que esse knowledge broker, como esse intermediário, esses comitês poderiam alcançar? Eles poderiam, então, ser instrumentos, um mecanismo formal para apoiar um sistema de governança de evidências, que é o quê? Institucionalizar formas de absorção institucional ali do conhecimento científico em diferentes camadas da gestão governamental. E acho que é um pouco isso ali que a gente começa na nossa nota técnica, e aí bacana a gente ali também olhar junto essa discussão na nota técnica do Rodrigo. Acho que agora eu já passo para o Pedro aí apresentar as principais considerações do estudo. Obrigada, gente. Muito bem, gente. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu queria iniciar agradecendo o convite feito pela Janine Mello e pelo Danilo Coelho, para a gente poder discutir com vocês. Eu acho que faz parte da nossa obrigação, enquanto Instituto de Pesquisa, disseminar e debater também os nossos achados. E também agradecer muito a Cláudia Goldstein, que fez um trabalho primoroso junto com a equipe de comunicação em agregar diferentes notas técnicas, né, de nós três, numa única comunicação. Eu acho que a gente fez essa apresentação pensando principalmente nesse trabalho do Policy Brief, né, que foi feito pela equipe de comunicação. Então, avançando em relação ao ponto que Natália nos deixou, a gente tem essa discussão dos knowledge brokers e fomos, então, investigar como é que eles participaram do subsídio, né, do assessoramento à tomada de decisão num momento tão crítico como esse que nós vivemos, né, da pandemia da Covid-19, e focamos a atuação desses comitês nos estados, né? Nós julgamos que os estados tinham mais informação disponível, com mais fácil acesso, né? Não obstante a importância dos municípios, né, como gestores, inclusive, de maior protagonismo em vários setores, né, de implementação do SUS, né? E que bom que, né, nós já tivemos também o trabalho anterior fazendo essa discussão especificamente sobre os municípios, né? Então, nosso objetivo foi tentar entender onde, a partir de qual momento, né, e por quais meios esse assessoramento foi feito, né, e se foi feito para os estados. A gente tentou também aqui mapear a presença formal ou não dos especialistas na composição desses comitês. Como vocês vão ver nos resultados, né, a gente tem comitês que prestaram assessoramento político-administrativo, jurídico, e outros que incluíram essa dimensão do assessoramento científico, principalmente do ponto de vista
de profissionais que trabalham na área de saúde pública, mas não somente eles. Fizemos, então, uma proposta de um indicador para classificar essas instâncias e focamos, é um ponto que eu acho que já era nosso objetivo desde o início, mas ele se tornou ainda mais relevante no final da pesquisa, as etapas de coordenação regional. Né? Eu me lembro bem das reuniões que nós fizemos para definir ou não a participação, né, desse ente de coordenação regional e a inclusão foi benéfica, inclusive, para os resultados que a gente vai apresentar. Rapidamente sobre o método, nós fizemos uma análise documental, então partimos para analisar a constituição e o funcionamento dessas instâncias a partir das informações que estavam disponíveis, principalmente nos sites e na legislação específica, né, um trabalho cuidadoso que o Bruno, principalmente, né, levou a fundo, né, de detalhar cada um dos 27 normativos, né, e muitas vezes a gente tem vários normativos para uma única para um único ente federado, e a partir dessa análise nós propusemos então um índice de proximidade de gestão academia, né, e aqui a gente já fez uso, inclusive, de vários trabalhos publicados pelo colega Rodrigo Fracalossi, né, que fez outras análises né, de outros tipos de respostas, né, dos estados à crise da Covid-19, né, no caso dele, quando fez uma análise das tomadas de decisão, principalmente relacionadas ao isolamento social que os estados fizeram. Né? Então, a gente fez aqui uma adaptação dessa metodologia para se entender a organização dessas instâncias. Né? Então, nós analisamos principalmente 4 dimensões: a existência ou não dessas instâncias, a participação de especialistas de instituições acadêmicas ou de ensino e pesquisa, a menção explícita à política pública baseada em evidência, né? Ou seja, essa ideia de um uso instrumental, como a Natália bem colocou, e, por fim, a ideia de organizar um comitê técnico-científico específico para lidar com a crise. E já passamos, então, para os resultados. O primeiro deles é identificar que todos os estados criaram comitês de assessoramento, então isso é muito sintomático, né, de como que o país lidou com a pandemia. Alguns estados foram pioneiros, como o Pará e o Amazonas, depois Goiás, e então, a partir, né, da declaração da pandemia pela OMS, a gente tem a totalidade dos estados em menos de um mês, né, criando comitês de assessoramento. No entanto, nem todos esses comitês foram técnicos científicos, né? Ou seja, nem todos contaram com especialistas na sua composição. A gente tem aqui, novamente, de forma pioneira, o estado do Pará criando um comitê técnico e, na sequência, um número menor de estados, como vocês podem ver, né, com nomes, inclusive, muito característicos, né, para cada um desses comitês, como comitê médico, comitê da ciência, técnico científico, comitê consultivo de especialistas, né? Aqui sim uma dedicação mais destacada, né, ao papel dos especialistas no assessoramento. Né? Então, e um outro ponto também que a gente tem que ressaltar, além de nem todos os estados criarem um comitê científico, esses comitês foram surgindo de maneira muito mais lenta. Né? O último estado na nossa amostra, né, no prazo que a gente analisou a criar, foi o estado do Maranhão, já praticamente no final de junho de 2020. Né? E temos também a criação do Comitê Científico do Nordeste. Outros 2 resultados, a gente identificou, né, a ausência aqui de uma coordenação central para criar e para assessorar, inclusive, né, como é que essas instâncias deveriam funcionar, né, e isso, a isso nós atribuímos a maior heterogeneidade no processo de criação dessas instâncias. Né. É claro que, além disso, é característica do nosso federalismo uma autonomia decisória por parte dos entes subnacionais, né, que ficou ainda mais evidente nesse caso. Em geral, para várias políticas públicas, a gente tem uma autonomia de execução nas políticas e uma baixa autonomia decisória. No caso da Covid-19 foi diferente, né? A autonomia decisória foi muito elevada,
e destacamos também a experiência da coordenação regional do Comitê Científico do Nordeste, né? A gente optou por não trazer aqui a pontuação, exatamente porque a ideia não é gerar um ranqueamento entre os estados, né? Mas é avaliar os efeitos, por exemplo, da coordenação regional versus a coordenação, a ausência, né, de coordenação federal, né? E a gente conseguiu observar que, na nota técnica, há um detalhamento, inclusive, desses casos, né, que a criação do Comitê Científico do Nordeste permitiu que praticamente todos os estados da região pontuassem melhor nesse indicador que foi criado, né? Ou seja, mostrando aqui o papel importante da coordenação federativa do ponto de vista regional, particularmente quando não houve uma coordenação muito, muito clara no governo federal. Bom, então passamos já para as recomendações, né? Acho que o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é que a diminuição dessa dicotomia, né, dessas barreiras entre gestores e pesquisadores, ela pode se dar, uma das estratégias vão se dar a partir dos arranjos institucionais que são criados, né? Nesse caso aqui, dos comitês de assessoramento. Então, esse é um ponto importante para ser destacado, né? E aqui, com essa pesquisa, a gente conseguiu evidenciar, né, como é que essas instâncias podem ser criadas para assessorar a tomada de decisão. Um outro aspecto relevante, né, o caso a gente tenha diretrizes federais para lidar, né, com outras questões relacionadas à pandemia, um primeiro ponto para ser analisado é compreender as experiências locais, né, como é que essa interlocução se deu, pensando aqui gestão e academia, e no trabalho que vai nos suceder do Rodrigo, vai fazer essa discussão mais a fundo, inclusive do ponto de vista dos conteúdos das decisões que foram tomadas, né? Aqui nós gostaríamos de destacar que o governo federal pode aprender com essas experiências locais. E, por fim, como eu já tinha ressaltado brevemente, a importância dos mecanismos de coordenação regional. Eles ficam ainda mais evidentes na crise da Covid-19, né? A gente pode citar, além do Comitê Científico do Nordeste, né, que impactou aqui a pontuação que os estados tiveram na relação gestão-academia, também tentativas isoladas, né, de lidar com a crise no nível local, muitas vezes utilizando a figura do consórcio, né, do consórcio público entre municípios, e a gente pode lembrar, além disso, né, os consórcios públicos municipais focados na área da saúde são a maioria dos consórcios existentes no país, né? Então, essa é mais um elemento que aponta, né, a importância da coordenação regional para lidar com crises, né, em particular com crises envolvendo a saúde pública. É isso, então, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Pedro e Natália. Então, agora sim, gente, agora sim a gente passa então para a fala do Rodrigo. Rodrigo, por favor, fica à vontade. Rodrigo, vou só repetir aqui para o pessoal ficar a par, vai apresentar então os resultados do estudo Uso de Evidências no Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 no Brasil, Ciência e Pseudociência nas Políticas dos Governos Estaduais. Vou só frisar, enquanto o Rodrigo vai se organizando aí para compartilhar a tela dele, que já está compartilhada. Quem quiser fazer questões, fique à vontade para colocar no chat. No final, a gente vai passar aqui para o pessoal fazer alguns comentários. Pode ir lá, Rodrigo. Obrigada. Boa tarde. Consegue me ouvir bem? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, tá, para participar disso. É um prazer dividir essa mesa com todos vocês. Desde o início da pandemia, né, nós, no IPEA, temos feito um esforço grande, né, para tentar entender o que está acontecendo e, de alguma forma, também medir algumas coisas e com o objetivo de melhorar as políticas, né, nessa área. O que eu vou apresentar são alguns resultados de um trabalho que tem como objetivo avaliar parte do que os governos estaduais têm feito no enfrentamento da pandemia. Tá? Em grande medida, esse trabalho é uma expansão do trabalho do Pedro, Natália e colegas. Eu usei muito do que eles fizeram para construir esse trabalho.
Então, por que olhar para governos estaduais? Acho que a gente, em grande medida, já respondeu essa pergunta, mas principalmente pelo fato de que as políticas contra a Covid no Brasil, em grande medida, foram descentralizadas e fragmentadas. Não houve uma coordenação ou articulação nacional em muitos casos. Então, por exemplo, não houve uma política nacional de distanciamento social no Brasil, que ficou a cargo dos governadores e, em menor medida, dos prefeitos. Um outro também, quanto ao uso de máscaras. Então, o uso de máscaras no Brasil é obrigatório desde o dia 3 de julho de 2020, em todo o país. Mas quando isso aconteceu, 22 estados já haviam introduzido a obrigatoriedade do uso de máscaras nas suas jurisdições. O foco do trabalho é sobre os intermediários do conhecimento. Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre quem eles são, porque o Pedro e a Natália já explicaram isso. A única coisa que eu vou mostrar é esse esquema que eu fiz com a ajuda do meu auxiliar de pesquisa, o Adriano. E o objetivo aqui é mostrar o quê? Né? Que até se chegar a um material útil para governos, tá? São várias etapas, é um caminho relativamente longo. Eu chamaria atenção aqui para os números 2 e 4, né? Porque assim, primeiro você tem um filtro da produção científica, né? Que vem de universidades, pode vir de empresas também. Na forma de journals, ou que submetem estudos à revisão por pares, ou escritórios de patentes, entre outros. Mas dificilmente um gestor ou uma autoridade vai consumir diretamente essa produção, seja por falta de formação na área, seja por falta de tempo, e em alguns casos pode mesmo ser algo perigoso, né? Um artigo científico individual, né, sendo usado por alguém, pode, na verdade, trazer vários prejuízos. Então, para além disso, são precisos filtros adicionais, né, que são exatamente os intermediários do conhecimento, que filtram material para governos, né, e para se resolver um problema específico. Então, tem várias instituições que desempenham esse papel, né, a OMS, a OPAS, no Brasil a Fiocruz. Se a gente for pensar até o IPEA mesmo, o IPEA, em grande medida, desempenha esse papel, né, de traduzir conhecimentos científicos, evidências, em algo mais palatável para governos. Pode parecer algo básico, que, claro, deveria ter sido feito, mas tem alguns casos que mostram como esse sistema, um sistema desse tipo não existiu ou foi deficiente. Então, alguns exemplos. Talvez tenha sido o mais grave de todos. O primeiro, que logo no início da pandemia, foi feita uma espécie de uma opção, né? De se talvez cometer um erro do tipo 1. Mas teria sido preferível, na verdade, cometer um erro do tipo 2. Ou seja, ainda que a hipótese nula, ou seja, de que não havia uma pandemia, tá, fosse a correta, teria sido melhor errar e aceitar essa hipótese nula, do que fazer o oposto, que foi o que aconteceu. Vocês cometeu um erro do tipo 1. Um erro do tipo 2 traria, claro, custos, por exemplo, isolar a cidade de Wuhan, mas esses custos, claro, muito menores do que os custos que acabaram acontecendo, que decorreram do cometimento do erro do tipo 1. Um outro exemplo. Então, a recomendação global para o uso de máscaras foi feita pela OMS em junho de 2020. Então, demorou muito tempo. Isso foi 3 meses depois do que a própria OMS declarou de que havia uma pandemia de Covid-19. Tá? E o problema aí foi um pouco diferente, foi um excesso de zelo. Então, se esperaram resultados específicos de pesquisas que relacionavam a máscara, o uso da máscara à transmissão da doença, mas não havia necessidade disso, porque pesquisas de outras doenças já demonstravam a efetividade do uso da máscara, e além disso, assim, era uma intervenção de muito baixo custo, e também os riscos eram muito pequenos. Um terceiro foi sobre a cloroquina. Então, houve um excesso de pesquisa sobre a cloroquina. Então, na última vez que eu vi por essa referência, tinham sido feitos pelo menos 250 ensaios clínicos. Então, houve um desperdício de recursos de pesquisa, porque é claro que a partir de um determinado ponto, os resultados não trazem nada de novo, né? Então, o ganho marginal é muito pequeno em relação ao custo. Mas como avaliar, então, voltando para o Brasil, né? Como avaliar o que os governos fizeram? Então, todos eles, né, todas as autoridades, gestores disseram que seguiam a ciência, ninguém disse o oposto. Mas como avaliar de fato o que eles fizeram? Então, uma estratégia foi comparar a qualidade do trabalho dos intermediários do conhecimento, que eu coloquei com uma definição um pouco mais formal, que os arranjos institucionais voltados a filtrar evidências científicas e transformar essas evidências em políticas. Eu encontrei na análise, é um período de análise um pouco maior do que o trabalho de Pedro, Natália e colegas, e eu também olhei para dentro da Secretaria de Saúde. Tá? Então, eu encontrei, mas além da Secretaria de Saúde, então, eu encontrei 69 comitês, gabinetes de crise, grupos de experts ou equivalentes. Foram criados em todos os estados do país.
Então, eu olhei para algumas variáveis também que o Pedro e a Natália não incluíram no trabalho, então foi uma expansão a partir do trabalho deles. Então, eu olhei 6 variáveis. Tá? A primeira, a criação, se foi rápido ou não, se o governo demorou demais. O escopo, foi algo muito limitado, ou foram várias atribuições que esses comitês tiveram, e se foi preciso ou não, ou seja, essas atribuições foram definidas de maneira clara ou foi algo muito vago. Tipo, especialistas, qual foi a participação de especialistas, de experts, dentro dos comitês? O comitê foi interdisciplinar ou não? Tinha pessoas de várias áreas, né, como um problema multidimensional, isso seria bastante importante. Transparência. Os dados foram divulgados, os resultados foram divulgados ao público, em que medida? Isso é importante para que as decisões, as deliberações dos comitês sejam submetidas ao escrutínio da comunidade científica, né, e da sociedade em geral, e possam ser corrigidas caso necessário. E, por fim, a proximidade do processo político. Se houve influência ou não. Aí eu fiz uma codificação parecida com também que o Pedro, Natália e colegas fizeram. Então, tem 3 tipos de situações. Tá? Então, eu dei um número de 2, se a presença de certos critérios, os detalhes dos critérios estão no trabalho escrito. Tá? Eu vou dar alguns exemplos, só alguns exemplos, porque tomaria muito tempo, né, explicar tudo. Mas se eles estão presentes totalmente ou quase totalmente, tem um valor de 2, parcialmente 1, e se foi algo muito limitado, 0. Então, um exemplo, tá? Na interdisciplinaridade. Então, se havia pessoas de 4 ou mais disciplinas distintas, eu coloquei que esse critério foi atendido. Se tinha de 2 ou 3 disciplinas parcialmente atendidas, tinha pessoas de uma só disciplina, o critério não foi atendido. E uma lógica parecida foi feita para os outros. Para além disso, tá, um dos problemas que a gente viu foi o uso de evidências, né, o uso de informações não científicas, né, ou, pode chamar alguns casos de pseudocientíficas. Então, eu procurei por 3 tipos. Tá? Então, primeiro, se houve recomendação ou incentivo ao tratamento precoce, principalmente com os medicamentos do chamado kit COVID, né, cloroquina, azitromicina, ivermectina, outros. Alguma outra forma de tratamento ou prevenção além dessas? Então, se alguém recomendou rezas, superstições, tomar suco de limão, medicina alternativa, coisas do tipo ozonioterapia, naturopatia, etc. E uma outra se houve algum tipo de desestímulo ao distanciamento social, combinado ou não com apoio à ideia da imunidade de rebanho via transmissão da doença. Fiz um sistema parecido, tá, de codificação, só que com valores negativos. Então, -2 se foi total, -1 parcial e 0 se não aconteceu. Esse foi o resultado. Eu vou explicar rapidamente essa tabela aqui, e ela continua no próximo slide, tá, com outros estados. Então, na primeira coluna são o nome dos estados, nas 6 colunas seguintes, cada uma os valores para cada uma dessas variáveis, tá? Tempestividade, escopo, especialistas, tá? Até influência, valores de 2, 1 ou 0, tá? Para cada uma delas. Então, o que eu fiz? Então, aí eu peguei primeiro esses 6 aqui, tá? Essas 6, e somei e só ajustei para uma escala de 0 a 10 para ficar uma coisa mais intuitiva. E aí, na penúltima coluna, tem a soma das medidas não científicas. Então, essas medidas não científicas, elas funcionam como na prática, uma espécie de uma punição ao governo que fez esse tipo de recomendação ou adotou políticas que não tinham como base evidências científicas. E na última coluna, tá o total. Tá? O máximo é 10. Assim, por esses dados, então, quais seriam os estados com os arranjos mais adequados? Então, seguindo esses critérios. Claro, se você seguir critérios um pouco diferentes, poderia chegar a resultados ligeiramente ou até bastante diferentes. Mas eu acho pouco provável que a diferença entre estados fosse muito significativa. Tá? Estados com desempenho ruim aqui tivessem assim, um desempenho bom, segundo outros critérios. Então, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte foram estados que, segundo esses critérios, tiveram um bom desempenho. Outro, aqui na parte mais de baixo da tabela, né, alguns que tiveram desempenho bem ruim, Mato Grosso, Roraima, Amapá, Alagoas, entre outros. Então, olhando assim rapidamente na última linha, tá, eu fiz uma média simples de cada um desses critérios. Tá? Então, você vê que na primeira, tempestividade não foi um grande problema, a criação desses arranjos foi rápida, então os estados responderam rapidamente. O escopo, mais ou menos, então
tem um espaço assim, ou para uma definição mais precisa das atribuições dos comitês, ou também para ampliação das funções desses comitês, em alguns casos foi algo muito específico. Participação dos especialistas também não parece ter sido assim, um grande problema. Praticamente todos os casos, assim, os especialistas participaram desses comitês em um número razoável. Interdisciplinaridade foi o ponto mais fraco, tá? Então, havia pessoas das áreas de epidemiologia, virologia, infectologia, o que obviamente é fundamental, mas houve uma carência, no meu entender, de pessoas de outras áreas, tá? Então, pessoas da área de ciências de dados, por exemplo, ou economia da saúde, pessoas capazes de analisar um mercado de produtos de saúde, né, numa situação como essa. É uma coisa muito importante que em muitos casos faltou. Transparência também foi um ponto que deixou um pouco a desejar, e a influência desses comitês foi um ponto positivo pelo que eu pude observar. Tá? Então, na maioria dos casos, as recomendações foram seguidas pelas autoridades. Quanto às medidas não científicas, né, o que eu achei, tá? Quanto à recomendação do tratamento precoce, ela foi bastante, ela aconteceu em 14 estados, em 6 deles houve uma política organizada ou recomendações frequentes por parte das autoridades, tá? Que estão esses 6 primeiros, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Outros métodos supostamente preventivos não observei, tá? Alguém, uma autoridade recomendando isso. Desincentivo ao distanciamento ou busca da imunidade de rebanho via transmissão da doença. O único caso que mais se aproximou foi o do Distrito Federal, tá? Não vi isso em nenhum outro lugar. Quando, em setembro de 2020, o governador do DF falou que o DF havia atingido a imunidade de rebanho e que era possível, em função disso, desmobilizar parte dos leitos que haviam sido criados, e isso pode ter induzido uma mudança comportamental na população também, né? Então, eu considerei essa declaração que ele fez. Quanto ao uso de, dando assim, só mais dois, eu vou dar esse mais um outro exemplo, quanto ao uso do tratamento, recomendação do tratamento precoce, tá? No caso onde isso aconteceu de uma maneira mais clara, foi no Mato Grosso, em que o governo criou um sistema, né, voltado a distribuir os medicamentos do kit COVID, as pessoas poderiam ir lá, desde que tivessem uma prescrição rápida, a prescrição poderiam ir lá rapidamente retirar esses medicamentos. Aconteceu também no Maranhão, tá? Então o governo ofertou, isso já em maio de 2020, o governo ofertou cloroquina, tá? Para tratar pacientes leves com Covid-19. Então, isso não é uma coisa tão simples, enquanto esquerda e direita, né? O que fazer a partir de agora? Né? Então, já partindo para as conclusões. Né? Então, esses comitês, com certeza, o ideal é que permaneçam até o fim da pandemia, principalmente pelo fato de que muita coisa ainda está saindo, né? A produção científica continua e diariamente tem coisas novas, e é importante que, né, os governos tenham à mão, né, cientistas, especialistas capazes de entender o que está sendo produzido e, dentro do possível, transformar isso em recomendações. Mas existe, é claro, espaço para algumas reformas, né? Então, por exemplo, mudança do escopo em alguns casos, talvez alguns dos comitês possam passar a fazer recomendações sobre financiamento de pesquisas, por exemplo, né? Seria algo que poderia ser acrescentado aos comitês, e principalmente, é claro, nos estados com mais recursos, né? Assim, os estados com menos recursos, estados menores, tenderiam a ter um pouco mais de dificuldade. Com certeza poderiam também se tornar mais interdisciplinares, incorporando pessoas de outras disciplinas, como, por exemplo, ciências comportamentais, ciências de dados, economia da saúde, especialistas na área de saúde mental, também é algo que com certeza agregaria aos comitês. E uma outra possibilidade também é melhorar a transparência, né, na divulgação de dados, que deixou a desejar, dados e informações sobre os trabalhos dos comitês, que deixou a desejar em alguns estados. Por fim, fazer uma recomendação também para os cientistas, né, para os experts. É importante, assim, ao se pensar no uso de evidências em políticas, que se tenha em mente que existem vários tipos de gestores, vários tipos de autoridades. Tá? Aí eu fiz uma categorização simples com 3 tipos. Então, tem aqueles que querem incorporar evidências científicas, mas não sabem como fazer isso, ou não sabem muito bem. Então, nesse caso, o trabalho dos cientistas é relativamente fácil, tá? Porque já existe uma disposição da autoridade ou do gestor em usar evidências. Uma outra situação é aqueles que querem usar evidências, têm interesse, mas ao mesmo tempo valorizam bastante
outros critérios, tá? Como grupos de pressão, associações de classe, por exemplo, ou aqueles que fazem posições dos que fazem parte da sua base de apoio político. E, por fim, tem aqueles que não têm interesse nenhum ou praticamente nenhum em usar evidências, e as decisões são tomadas simplesmente com base em outros critérios, né? Como se a ciência, na prática, quase que não existisse, né? Ou intuição, instinto, tradição, crenças, etc. Então, nesse caso aí, o trabalho dos cientistas é bem mais complicado, mas eles podem ainda assim buscar algum tipo de ganho marginal, né? E adotar uma política talvez de contenção de danos. Obrigado pela atenção de todos, tá? E qualquer esclarecimento, estou à disposição. Obrigada, Rodrigo. Bom, gente, quero só reiterar aqui os agradecimentos a todos os nossos palestrantes. Eu acho que, né, vocês podem perceber que a gente tem uma série de interconexões entre esses 3 estudos, por isso que eles foram divulgados. Vou aproveitar para fazer também aqui a divulgação e a propaganda do nosso material, o Policy Brief, que está disponível. A gente colocou o link aí também no bate-papo, em que vocês podem acessar, né, os principais destaques, os resultados, né, os principais resultados desses 3 estudos, e que depois também vocês podem acessar os estudos completos, e aí, né, tem um resumo bom ali no Policy Brief, que é mais fácil para a gente disseminar essa informação e circular, mas também quem tiver interesse em detalhar melhor esses achados, esses resultados, pode ter acesso às publicações que já estão disponíveis também no site do IPEA, com exceção da do Rodrigo, que está quase saindo, né, Rodrigo? Está aí no forno, mas não está ainda disponível. Daqui a pouco, nas próximas semanas, a gente vai ter o texto a sua versão na íntegra. Gente, então, estou acompanhando aqui. O pessoal está tímido nessa sexta-feira de fim de semana de feriado, né? Todo mundo aqui. Então, eu, como coordenadora, vou ter a obrigação de fazer algumas perguntinhas aqui para o pessoal. Se alguém mais quiser colocar alguma questão aí, continue ficando à vontade para interagir aí com a gente no bate-papo, mas eu vou aproveitar aqui minha função de coordenadora para perguntar algumas coisas. Então, começando, vou na sequência, tá, das apresentações. Começando aqui pelo Igor e pelo Sivaldo, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco mais, Igor e Sivaldo, sobre possíveis experiências que vocês conheçam na linha de dados abertos em outros países. Então, queria saber se vocês chegaram a ter algum contato, alguma coisa que vocês pudessem nos dizer. Não sei se elas foram centralizadas ou se nos outros países também a gente teve iniciativas que foram, né, dispersas e fragmentadas aí entre outras entidades subnacionais. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e aí depois eu passo também para questões aqui para Pedro Natália e para o Rodrigo. Obrigada, gente. Posso responder? Eu vou comentar. A gente não fez pesquisa específica em outros países, certo? A gente fez muito focado no Brasil. Mas eu tenho acompanhado, por exemplo, esse debate sobre dados abertos no mundo, assim. Então, hoje, há vários índices que fazem monitoramento de ranking de países, né? Tem o Open Data Barometer, tem o Global Open Data Index, e vários outros, assim, tem vários índices mundiais. Então, geralmente, alguns países eles estão na frente, eles têm umas estruturas de dados melhor publicadas, têm estruturas mais, digamos, que seguem melhor, de forma mais contundente, os parâmetros de boas práticas de dados abertos, né? Enquanto outros também têm dado, mandem dados em alguns países. Os países não publicam dados abertos. Então, geralmente, países como Reino Unido, Canadá, França, Austrália, às vezes aparece Noruega, Finlândia, e também às vezes Japão e Coreia do Sul são os países que mais aparecem nos rankings. Isso varia bastante porque esses rankings, eles usam metodologias diferentes, né? Então, alguns focam em alguns elementos mais do que outros. O Brasil aparece ali, geralmente varia também, aparece ali entre 7º e 20º lugar, a depender do tipo de índice. Então tem então uma coisa que é importante perceber é que geralmente está muito vinculado, então é uma relação muito próxima, se a gente olhar esses rankings, entre desenvolvimento econômico, né, países que têm capital, que têm recursos, que têm PIB, ou países que têm uma maturidade democrática, né, de longa data. Então, países como tem essa mistura, geralmente, né? Por exemplo, o Canadá, Reino Unido, França, Austrália. Então, são países que combinam isso. E, geralmente, os países que estão lá embaixo, no pé, né, lá embaixo, nas piores performances, são países mais pobres, países que têm problemas de transição democrática, como Iêmen, Birmânia, Zimbábue. São países que aparecem lá embaixo como os piores desempenhos em termos de dados abertos. E alguns nem têm dados abertos. Então, isso é bastante heterogêneo, mas está muito vinculado a isso, a maturidade democrática e também a PIB, né, a questão econômica. Ótimo, Sivaldo, super obrigada. Vou aproveitar aqui que Marcos fez uma pergunta também, mas eu vou aproveitar essa do Danilo que foi direcionada para você e para o Igor também, Sivaldo, para você. Ele pergunta aqui: vocês fizeram um estudo para as capitais, pensaram em fazer também para os estados? Diga, Sivaldo, vai lá, força. Pode lá. Vai lá, Igor. vai lá.
A gente fez a É pesquisa só focada nos falar que estados, nas capitais. os estados, assim, não pensamos em, assim, vou deixar o Sivaldo falar mais dos estados, mas eu queria aproveitar a pergunta, a coisa do Danilo, que a gente está fazendo agora para as capitais, é um estudo para os dados abertos para além de Covid, né? Então a gente está fazendo a pesquisa sobre os portais de dados abertos um estudo mais ou menos parecido, com algumas variáveis semelhantes, um pouco mais de variáveis do que a gente usou para Covid, inclusive, mas para analisar a performance das capitais no que tange a abertura de dados geral, não só para Covid. Isso é uma coisa que a gente já está trabalhando, já está coletando os dados, já coletou os dados, agora a gente está escrevendo e vai ser um produto próximo agora. Ou seja, não só não sobre os estados, mas utilizar essa base de capital para ir além da Covid. Isso, o Igor já citou, a gente tem esse estudo maior, né? Então esse estudo aqui da Covid e capitais é um pedaço do estudo que a gente focou em Covid, mas depois essa análise maior em relação às capitais. Agora, eu tenho um estudo, no meu pesquisa, a gente fez uma pesquisa sobre o uso de database Covid nos estados. A gente apresentou isso no Congresso, mas a gente ia fazer, mas a gente está na primeira etapa ainda. A gente vai fazer a segunda etapa, a gente quer fazer agora em dois momentos. No momento da segunda onda e depois, posterior, a terceira onda, para ver se melhorou. Então, a gente tem os dados preliminares que a gente apresentou no Congresso, mas a gente ainda vai fazer uma segunda coleta de dados para fazer comparação no tempo, né, para ver se os dados evoluem. Isso é algo importante, né? Quando a gente pensar em políticas de dados abertos, mesmo isso que a gente está vendo agora com o Igor, que é das capitais, é importante você pensar no médio e longo prazo. Isso é muito vivo, né? Isso está muito. Hoje você faz análise, isso está muito bom hoje, daqui a 10 dias pode estar muito melhor ou pode piorar. Então, essas políticas elas ainda estão muito estáveis ainda. Então é importante ter estudos que acompanhem isso de forma longitudinal, que acompanhem a evolução disso com o tempo, né? Porque não quer dizer, a gente é uma questão. A gente viu algumas capitais tinham um desempenho ruim, certo? Mas outras desempenhos bons. Mas eu percebo também que aquelas, por exemplo, depois de você volta para o site, depois de alguns meses, aquela que estava com desempenho bem ruim melhorou, avançou em algumas coisas. E outras que estavam com desempenho muito bom, alguns links estão quebrados, por exemplo. Então isso oscila bastante. Então é importante perceber isso, essa análise mais com o tempo, né, de como isso evolui. É isso. Obrigada, Sivaldo. Eu vou passar rapidamente aqui pedir para o Rodrigo responder a do Marcos, depois eu volto que vai ter uma de novo aqui para o Sivaldo e para o Igor, mas só para a gente seguir aqui na sequência. E aí vou aproveitar e vou colocar a minha junto, tá, Rodrigo? E depois eu vou para o Pedro e para a Natália também. Bom, aqui o Marcos, né, pergunta: vocês avaliam que algumas UFs foram mais influentes sobre outras UFs para o bem e para o mal? E aí eu vou adicionar aqui já um ponto que eu queria também que o Rodrigo falasse um pouco mais, que é sobre possíveis caminhos que a gente tem, né? Eu sei que você está já desenvolvendo uma série de estudos, Rodrigo, desde o começo das análises aí sobre pandemia que a gente começou a fazer no IPEA, mas pensar um pouco sobre possíveis caminhos analíticos para avaliar o desempenho desses comitês, que eu acho que dialoga de maneira muito forte aí com o estudo também que Natália e Pedro fizeram, e o grau de influência desses comitês sobre as medidas que foram tomadas. Você começa, né, a fazer essa discussão aqui, mas pensar em tentar entender um pouco aqui possíveis caminhos analíticos para isso, e aí né, dialogando aqui um pouco com a preocupação também que Marcos levanta. Não, obrigado pelas perguntas. A pergunta do Marcos é sobre a influência de uma UF sobre outras UFs, né? Não se algumas foram mais. Tá. Entendi que é um efeito, né, Um efeito de Marcos, um difusão. efeito de uma UF, isso. Um efeito de difusão. Esse eu acho que, na verdade, eu já emendo e já respondo o que você colocou, né, Janine? Esse sim seria um caminho bem interessante de pesquisa, né? Como que essas práticas se difundem no tempo e no espaço, tá? Eu não olhei para isso sistematicamente, mas em alguns casos isso claramente aconteceu, tá? Então, o caso que eu olhei assim com um pouco mais de detalhes foi das políticas de planos de distanciamento. Tá? Então, o primeiro estado no Brasil que fez um plano bastante bem organizado de distanciamento social foi o Rio Grande do Sul. E aí depois outros estados passaram a adotar o mesmo formato. Tá? Como saber se foi em função do Rio Grande do Sul? Assim, eu olhei que alguns casos assim, fizeram algo muito parecido, né? O governo de Rondônia, por exemplo, claramente, ali, se você for comparar o texto, tá, dos decretos que criaram o Plano Estadual de Flexibilização do Distanciamento no Rio Grande do Sul e em Rondônia, tá, eles são muito parecidos, né? Alguém lá em Rondônia provavelmente fez quase um copiar e colar, né?
tem muito contato informal, né, entre governadores, mas eu também não olhei para isso de uma maneira sistemática, tá? Mas assim, a gente sabe que o governador de São Paulo estava em contato com vários outros, é, com governadores de outros estados, mas não olhei para isso de uma maneira sistemática. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Quanto a caminhos futuros, né, para pesquisa. Eu acho que tem várias coisas, tá? Então, além do estudo sobre difusão de práticas, de normas no tempo e no espaço, o que a gente poderia pensar é fazer uma avaliação de quem exatamente participou desses comitês, né? Porque assim, o que eu pelo menos vi foi se existiam ou não especialistas, tá, dentro desses comitês, mas não colocar assim, a qualidade desses especialistas. Então poderia ter alguém assim, com muito pouca experiência, enquanto você pegar o comitê do Rio Grande do Sul, que tinha o Pedro Halal, no comitê no Rio de Janeiro, logo que ele foi criado, depois foi desfeito, né? Tinha, entendeu? A Margarete Dalcomo no comitê do Rio de Janeiro. Então, você, entendeu? Você pode ter níveis de qualidade aí do pessoal diferentes e nessa análise que eu fiz, posso ter dado um peso muito grande, talvez, para pessoas que não tinham não tinha tanta experiência. Uma outra coisa que poderia ser analisado é sobre a qualidade das evidências que foram usadas. Isso foi um pouco difícil de inferir a partir dos documentos dos governos. Se encontrava em muitos casos recomendações feitas com base em documentos, tá, da OMS ou da Organização Pan-Americana de Saúde, da Fiocruz, de outros estados também, tá? Você via isso, também foi um indício de difusão, né, de práticas no Brasil, né? Se encontrava em alguns estados referências a documentos feitos por outros estados. Mas isso foi uma coisa que eu tive dificuldade de identificar, tá? Quais os trabalhos que foram especificamente usados nas decisões, assim, nas deliberações dos comitês, mas seria algo interessante de se ver quais foram as fontes, né? Quer dizer, eles foram direto em revistas científicas, ou foram em revisões sistemáticas, foram em meta-análises, ou se limitaram a olhar o que outros estados estavam fazendo, ou talvez recomendações do OMS. Tem outras também, tá? Para se avaliar a influência dos governos, dos comitês, no fundo o que eu fiz, eu olhei para a variável dependente, tá? Eu olhei para a variável dependente, eu olhei para as decisões dos governos e, a partir dessas decisões, eu vi quais delas tinham sido baseadas em recomendações, né? Mas é claro que pode haver muitas recomendações que não foram seguidas pelos governos, tá? Então seria interessante, meu foco acabou sendo a variável dependente. E aí, a partir dessa, eu olhei para a variável independente, né? Eu não fiz o contrário. Então, esse também seria um caminho interessante de se seguir. Maravilha, obrigada, Rodrigo. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Pedro e Natália, para eles poderem comentar, e depois aí eu volto aqui, porque a gente aí agora o pessoal se animou, apareceram algumas questões. Então, deixa eu só voltar aqui. Queria que Pedro e Natália comentassem um pouquinho mais sobre o papel da coordenação regional, acho que um pouco na linha aí também do que a gente tem falado e que vocês mencionaram na apresentação. Então, a gente, né, que tem um exemplo aí que é mais claro do Consórcio Nordeste, mas queria que vocês comentassem um pouco sobre como é que vocês têm entendido, a partir da análise dos resultados que vocês conseguiram aferir aí, como é que qual é o papel que a coordenação regional efetivamente desempenha, quais são as diferenças entre ter e não ter esse tipo de instrumento, esse tipo de arranjo, possíveis impactos aí sobre as medidas implementadas. Então, né, eu acho que de alguma forma o estudo do Rodrigo complementa, a gente depois tinha que juntar, né, essas bases e esses resultados para a gente entender como é que essas coisas estão relacionadas, mas queria que vocês comentassem rapidamente aí para a gente como é que é o papel da coordenação regional a partir da análise que vocês fizeram. E aí depois a gente passa para as demais perguntas. Ótimo, Janine. Acho que eu posso começar então, Natália, só trazendo aqui um resultado que eu acho que pode ajudar a ilustrar essa pergunta que você fez. Teria como eu compartilhar, gente, aqui pelo site? Porque eu não consigo Acho que tem, né? apertar Já agora. pode, a Ah, gente tá. aí. Eu acho que eu tenho que ficar aqui como apresentador, porque eu acho que ajudaria bastante trazer esse. Deixa eu ver aqui onde é que está. Bom, acho que vai ter que ser a tela inteira, que é esse resultado aqui
Acho que vocês estão vendo, né? Uma tabela. Bom, agora eu não estou vendo ninguém. Não sei se vocês estão vendo. Não, a gente vê, pode. Isso. Ah, tá. Então, essa tabela, Janine, eu acho que ela sintetiza essa questão que você trouxe, né? Vocês estão vendo aqui, esse daqui é o resultado do indicador que nós fizemos, né? Aquela pontuação que envolve 4 variáveis, né? Instância formal de enfrentamento da pandemia, a participação de especialistas, a menção explícita ao PBBE e a ideia, né, de um comitê científico próprio. Quando a gente pontua os estados do Nordeste a partir da participação no comitê científico, todos eles melhoram, né? E se tornam, e a pontuação deles nesse indicador se torna próxima ou da totalidade, no caso de Pernambuco, ou eles ficam no segundo melhor pelotão, vamos dizer assim, né? Com 5 pontos, né? Que é o caso dos estados aqui do Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Bahia, Paraíba, Piauí e Sergipe, né? E praticamente a gente não tem, deixa eu confirmar, que a gente não tem nenhum estado do Nordeste entre os que menos pontuaram, né? Então, seria assim, o efeito Comitê Científico do Nordeste para esse indicador da relação com a relação gestão-academia, né? O que eu acho que a gente já, né, colocou na agenda para avançar é entender de fato como é que essas decisões foram processadas, né? E foi muito bom ter lido, na verdade, né, uma versão desse trabalho do Rodrigo e ter assistido a apresentação, porque ele avança, né, em relação a isso. E eu vi aqui pelo chat, Danilo traz uma sugestão bem interessante também de analisar clusters, né? A gente fez uma análise, né, buscando essa métrica da coordenação regional, né? E aí, né, um último ponto, a gente poderia pensar também os efeitos disso no caso municipal, né? Imagino que seja ainda mais impactante, dada a multiplicidade de realidades locais e uma experiência já de longa data nos consorciamentos, né? A gente tem alguns trabalhos que foram feitos, eu conheço pelo menos um feito na Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma experiência muito sólida em consórcios públicos, principalmente na área de saúde, e os consórcios foram, né, reorganizados, né, para atender essa missão de lidar com a pandemia, né? Então, acho que esse é um outro elemento que está na agenda. Eu acredito que a Natália queira complementar somente com essa questão da agenda, né, Nath? Não, eu fiquei pensando, na verdade, eu ouvi a pergunta da Janine e pensei em outra dimensão, assim, quais os ganhos de uma coordenação federativa e de um arranjo regional, né? E aí, desculpa, porque a gente teve uma interrupção, assim, eu não sei se você tocou nesse assunto, mas a questão da otimização de recursos é sempre mencionada, né? Eu acho que o ganho de escala, a questão da compra aí de vacinas, compra das EPIs, né? A questão da aprendizagem coletiva ali, são mais atores, mais comunidades científicas envolvidas, e tem também um elemento interessante que acho que é o da perenidade, o aprendizado anterior, essa conexão anterior também já agiliza ações para crises como essas, né? Então, até a Maricilene Nascimento, que é nossa coautora e é lá do Pará, ela não achou surpreendente o fato do Pará e Amazonas terem sido os primeiros a implementarem algum comitê, porque eles já tinham um arranjo entre eles por conta da Amazônia, das doenças tropicais e tudo mais. Então, acho que como o elemento ali também da confiança é muito importante, a dimensão da confiança, você já ter esses arranjos também é um poder indutor muito maior. Mas aí acho que tem a ver com aí algum comentário também, acho que era do Marx, no sentido para o bem e para o mal, né? Assim, são arranjos que podem potencializar um uso indevido ou o uso ali melhor uso das evidências científicas. Acho que era só isso que eu queria levantar. Não, maravilha, obrigada, Natália. Deixa eu aproveitar aqui, vou pedir para Igor e Sivaldo comentarem duas questões aí que apareceram aqui no chat. Uma do Alexandre Marinho, que pergunta, então, se vocês notaram se ao atualizar os dados, as prefeituras preservaram as séries históricas ou os históricos dos dados foram perdidos. Em que medida essas séries foram preservadas?
E aí também já o comentário do Danilo aqui, né, fazendo uma sugestão de checar se os municípios com presença de universidades públicas possuem a maior probabilidade de ter dados abertos de boa qualidade. Igor, quer responder ou posso responder? Não, a única coisa enfim, essa coisa dos municípios, né, com presença de universidade pública, ao nosso estudo, isso em tese não se aplica, porque como a gente está analisando as capitais, né, todas elas têm universidade pública, né? Então, teria que ver na hora que a gente fizesse, um dia a gente ampliar para municípios em geral, que é um trabalho hercúleo, né? Porque imagina você fazer isso para 5.500 municípios, né? A gente fez para 26 capitais. É, aí a gente pode verificar outras coisas, né? Mas, assim, por enquanto, o foco é nas capitais. Quer falar, Sivaldo, sobre a série histórica? Sim, essa questão também das capitais das universidades, embora seja uma hipótese interessante de pensar, mas pela minha experiência, não há muita relação. Geralmente, o Estado, isso não impacta tanto, né? Então, por exemplo, o fato de ter uma universidade e a prefeitura ela não incorpora essa política, isso depende muito mais do tipo de vertente do governo que está lá e de quanto a política de transparência, em Minas Gerais, ela é desenvolvida aqui no município. Então, municípios que têm uma tradição de política de transparência, com governos que têm essa tendência, isso tende a ser mais valorizado. Então, quando isso altera, o governo altera, isso também impacta. Então, acho que a questão ideológica, a questão também da cultura do município em termos de transparência, impacta bastante, são as importantes que impactam mais em relação à questão das abertas. Em relação à questão das séries históricas, isso é algo importante, né? A pergunta acho que foi do Danilo, né? Essas séries históricas são importantes, e é uma dimensão, a gente tem que pensar no dado como algo que tem uma história, certo? A questão de se ele é atual, isso é importante, ele tem uma temporalidade, né? Se ele é atual, ele é importante. Se ele, o passado ele tem que ser preservado também, então isso é importante se pensar. No caso de Covid, geralmente essas séries históricas são preservadas, geralmente. Por quê? Porque é um curto período de tempo, né? Então, geralmente, isso tem um ano para cá, e esses dados, geralmente, eles têm as colunas, as tabelas, geralmente, elas vêm com as colunas com os dados, geralmente, dos meses, né? Por mês, geralmente. A questão é pensar em longo prazo. No geral, em termos de dados abertos municipais, a gente está fazendo essa análise ainda, né? Na nossa pesquisa, que é a parte mais à frente da pesquisa. Há uma essa série histórica ela não é tão preservada. Isso depende bastante. Alguns dados, isso, em parte financeira, isso é preservado, em outras áreas não. Então, isso é um elemento importante, mas no caso de Covid, geralmente é preservado sim. Obrigada, Sivaldo. Gente, a gente está caminhando para o final, mas eu vou fazer uma última pergunta que Alexandre também colocou aqui no chat, mas que eu acho que pode estar direcionada para o Rodrigo, mas Natália e Pedro também fiquem à vontade aí para comentar. Ele pergunta, então, se é possível saber se os comitês científicos registraram seu funcionamento em atas ou algum tipo de, né, registro. A memória das reuniões foi preservada? Existe possibilidade de extrair algo em comum ou grandes disparidades no funcionamento dos comitês de assessoramento? Estou imaginando aqui a partir dessas informações. Então, Rodrigo, Natália e Pedro aí fiquem à vontade para responder. Excelente pergunta, do Alexandre. Tem alguns comitês registraram praticamente tudo em atas, tá? Então, todas as deliberações foram colocadas para o público, como o Comitê do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tem, assim, aí tem um problema que para comparar se as deliberações foram mais profundas, digamos assim, ou melhores em alguns comitês do que em outros. É um pouco complicado porque os comitês melhores são exatamente aqueles que tenderam a colocar mais resultados, né? A tendência é essa, né? Se o comitê robusto, como o do Rio Grande do Sul, tendeu a colocar mais informações para o público, né? Então, o comitê inoperante, pouco operante, como o do Mato Grosso, não colocou praticamente nada, né? Para o público, atas de reuniões, por exemplo. Então, a gente pode, então não tem como, assim, não teria como comparar só aqueles que colocaram as atas, né? Porque isso provavelmente ficaria enviesado. Agora, o que a gente pode inferir é que alguns comitês, claro, né, tiveram uma atuação muito maior do que outros, tá? Tiveram uma maior periodicidade de reuniões, produziram muito mais, né? Os comitês de São Paulo, da Paraíba, do Rio Grande do Sul,
produziram muitas notas técnicas, produziram protocolos setoriais para várias áreas, para indústrias, por exemplo, para coisas assim para os trabalhadores, como manter distanciamento, distanciamento social no lugar de no local de trabalho, escolas também, tudo muito detalhado. Agora, assim, a disparidade, se a gente for observar o que foi divulgado, a disparidade foi muito grande, muito grande. Tá? Então, os estados que estavam no topo, alguns desses, né, que eu mencionei, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros, assim, produziram bem mais, muito mais do que aqueles que estavam mais abaixo, né, como Mato Grosso, Roraima, entre alguns outros. E aproveito também para agradecer a sugestão aí do Danilo, da análise de clusters, como eu ainda estou fazendo trabalho, né, ainda não saiu, então acho que talvez dê tempo de fazer, vou dar uma olhada, ver como faz nesse caso. Beleza, obrigada. Natália e Pedro, querem comentar alguma coisa? Bom, acho que só complementando esse ponto que o Rodrigo colocou, né, eu acho que é uma questão que nos inquieta agora, entender como é que isso se deu na dinâmica local e a gente tem que responder primeiro algumas questões relacionadas ao desenho desse estudo, né? Acho que a primeira delas, o Rodrigo colocou muito bem, não dá para a gente se basear só na disponibilização dos documentos, porque a não disponibilização também diz muito sobre essas experiências, né? Eu acho que a gente precisa também ter um olhar qualitativo para entender quais foram as dinâmicas que funcionaram ou não funcionaram, né, no assessoramento que esses comitês supostamente prestaram durante esse período. E aí eu acho que voltar para a discussão de knowledge brokers, né? O que de fato a gente esperaria da atuação desses atores, né? E como é que eles mobilizaram ou não as instâncias decisórias, né? E aí eu acho que é uma questão interessante porque tem a ver não só com a figura do executivo, né? Mas a figura do poder estadual, né? Então a mobilização muitas vezes do próprio poder legislativo também, porque é ele quem vai aprovar as leis em última instância, também dos ministérios públicos estaduais, porque muitos deles podem ajuizar ações, né, solicitando tratamentos não científicos, enfim, a gente tem uma dinâmica estadual que é muito interessante, né? O último ponto é sobre a representatividade, né? Eu acho que a gente deveria avançar sem a ambição de tentar representar né, toda a federação, porque seriam 27 estudos de caso, né? A não sei que a gente mobilize boa parte do IPE para isso, pode ser uma opção também interessante, mas eu acho que a gente precisaria selecionar alguns casos que representassem, né, tipos, né, de não assessoramento, de assessoramento parcial ou de assessoramento bem sucedido, vamos dizer assim, né? E aí se aprofundar em relação, né, a quais meios, né, que foram usados para isso, né? Eu acho que a pesquisa qualitativa é muito importante, né? O primeiro passo pode ser a documentação disponibilizada, mas eu não consigo ver uma outra forma que não entrevistar as pessoas e aí de uma forma bem ampla, né? Academia, participantes de comitês da sociedade e dos governos, né? Claro. Ótimo, Pedro. Natália, quer adicionar alguma coisa? Não, acho que é só realmente pegar esse último gancho do Pedro, dessa provocação aí também, né, que a gente já vem ouvindo ali dos nossos trabalhos, é sobre a parte da manifestação da sociedade em relação às medidas adotadas, né? Eu acho que a gente, e é legal que Sivaldo e Igor se dedicam a essa discussão, então também quando a gente fala da governança das evidências, acho que incluir essa voz, né, da sociedade, dos pacientes, né, das vítimas, e fazer interlocução com todo aquele sistema das instâncias participativas seria também uma exploração importante. Acho que a gente não identificou, não sei se o Rodrigo identificou algo nesse sentido, mas é algo que na literatura internacional, pelo menos, a gente tem visto alguma experiência nesse caminho, e para cá também seria interessante em termos de recomendação. Maravilha, gente. Passamos um pouquinho do nosso horário aqui, mas acho que foi por uma boa causa. Então, queria mais uma vez agradecer aqui todo mundo que
permaneceu com a gente durante essa 1h30 de discussão, de debate. Queria agradecer mais uma vez também aos nossos palestrantes aí pela dedicação, pelos estudos que têm sido feitos, pela manutenção das agendas de pesquisa aí, mesmo em condições adversas, né, gente? Então, a ideia era realmente conseguir compartilhar e disponibilizar para vocês e disseminar melhor os resultados dessas pesquisas, dizer que outros estudos também têm sido feitos no IPEA desde o início da pandemia, né, voltados para isso, de todas as nossas diretorias, eles estão disponíveis também no site do IPEA e podem ser acessados. E queria agradecer pela provocação do Danilo aí, que nos convocou, né, gente, para fazer um pouco para essa edição do webinário, agradecer a organização da Ascom e dizer que desejo bom fim de sexta para todo mundo, se cuidem e nos vemos aí na próxima edição do webinário. Um abraço, gente, para todo mundo. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Bom final de Tchau, semana. obrigada. Um prazer. Fiquem bem.